Muito boa tarde, bem-vindos ao programa Museus e Companhia. O meu nome é Gonçalo Cardoso e estarei convosco na próxima hora neste programa dedicado ao património em geral e especialmente aos museus, divulgando as suas coleções e atividades. Um programa premiado em 2023 pela APOM, Associação Portuguesa de Museologia, na categoria Prémio Trabalho Jornalístico Média. Hoje não trataremos de um museu especificamente. Estaremos à conversa com Pedro Inácio, museólogo e apaixonado por aquedutos. Vão certamente gostar de o conhecer. Até já. Boa tarde, Pedro Inácio. Bem-vindo ao Orem a este programa da ABC Portugal e muito obrigado por estares aqui connosco. É uma grande honra. Então, muito boa tarde. Muito obrigado pelo convite e a oportunidade que me deram para estar aqui. Gostava muito, e antes de mais, agradecer à diretora da Rádio ABC Portugal, Paula Melo, o convite, e a ti, Gonçalo, um colega e velho amigo, ou não fosse também as razões museológicas que nos tivessem aproximado há uns anos a esta parte. Muito obrigado então pelo convite e aqui estou. Nós é que agradecemos, Pedro, e é o primeiro programa que estamos sem nervos. Porquê? Porque vamos falar de aquedutos e então podemos meter água à vontade, não é assim, Pedro? Sim. Eu pelo menos. Exatamente. Em termos de aquedutos, a água está implicitamente ligada ao antes e o depois. O antes na questão de prospecção para poder ser captada e depois transportada pelos aquedutos, e depois, quando essa atividade é feita, e esse mecanismo, digamos-lhe assim, é elaborado, a parte de distribuição vem de depois, e é fulcral, ou foi fulcral, durante séculos e séculos. Portanto, é um abastecimento gravítico, que vamos falar de antigos sistemas de abastecimento de água, quer a nível dos romanos, depois quer mais tarde a nível da Idade Moderna e até ao século XIX aqui em Portugal. Uma bela introdução para este programa que iremos então tratar dos aquedutos. Mas antes de entrarmos nesse mundo fabuloso dos aquedutos, fala-nos um pouco de ti, do teu percurso. Tu és natural de... Sou de Lisboa. Lisboa. A minha atividade profissional foi desenvolvida, foi e é, na EAPAL, sobretudo, com 40 anos de atividade. Sempre ligada à água. E portanto, ao longo do teu percurso escolar, sempre tiveste interesse por este mundo do património, da história? Sim. Quando concorreste ao ensino superior, foi nessa área que procuraste concorrer? Então, a minha licenciatura em História obrigou-me a estar muito próximo de uma realidade que é aquilo que se chama hoje uma versão abrangente da cultura, o património cultural, com visitas a museus, a mosteiros, a conventos, enfim, uma série de equipamentos culturais que naturalmente depois interferiram especificamente na parte da água relativamente aos aquedutos. Uhum. E, por acaso, falaste nos museus, lembras-te de qual foi o primeiro museu que visitaste? O primeiro museu que eu visitei tinha 10 anos e foi o Museu de Marinha, em Lisboa, com a minha saudosa professora de então, da língua portuguesa, isto no primeiro ano do ciclo preparatório, na Escola Eugênio dos Santos. Uhum. E depois a primeira exposição foi na Gulbenkian com o meu pai, uma de escultura de Rodin, Auguste Rodin, ainda antes, portanto, do 25 de Abril, e que foi também uma recordação a todos os níveis excepcional.
Uhum. Portanto, da Marinha, lá está, a água. É engraçado, há coisas É curioso, nunca tinha pensado nisso. E nascer em Lisboa, próximo Sim, nasci no bairro de Alvalade, estudei na Avenida Dom Rodrigo da Cunha, depois na Janos dos Santos e depois sim tive uma experiência num liceu que foi inaugurado no ano de 1973, que guardo grandes recordações, que é o Liceu de Dom Dinis. Uhum. E, portanto, em Lisboa, com um grande exemplo de aqueduto. E, se calhar, ao passar lá, não sei, se calhar imaginarias fazer um estudo e fazer vários estudos sobre os aquedutos e também trabalhar um dia mais tarde num mundo ligado também ao aqueduto. Gonçalo, e a dizer, o primeiro aqueduto que eu contemplo, observo e por diversas vezes é em Campolide, numa casa familiar, na rua de Campolide, dos meus tios, em que da janela da cozinha se via a travessia do Val de Alcântara. E, portanto, à semelhança do primeiro museu, da primeira exposição, o primeiro aqueduto foi muito antes de ter ido ao primeiro museu. Com 6 anos, com 5 anos, recordo-me perfeitamente da grande travessia do Val de Alcântara, numa perspectiva extraordinária para se ver, digamos, a parte de Montante Jusante, Parque do Estado de Monsanto, e depois já a entrar no aglomerado urbano de Campolide, que hoje são as Torres das Amoreiras, digamos assim. Não é? Uhum. Portanto, está explicado ali quando, mais ou menos, e como surgiu esta paixão pelos aquedutos. Mas antes de falarmos dele, portanto, depois foste para o Museu da Água da EPAL. Depois fui estudante trabalhador e depois de licenciado entrei mesmo na direção do museu em 1988. Portanto, faz para o ano, ou este ano, fez 35 anos que estou à frente do museu, mas tenho 40 anos de EPAL. E, portanto, com muitas dinâmicas, muitas atividades e, portanto, não só no Museu da EPAL, mas também temos associativos muito ligado à Associação Portuguesa de Museologia. Sim, foi um convite que o António Nabais, que foi, na altura era presidente da APOM... Já foi nosso convidado deste programa também? Sim, e também é um amigo comum de nós dois. Sim. E na altura, em 2001, entrei para a APOM para fazer, digamos, um lugar muito próximo de atividades paralelas aos museus, aquilo que era preciso fazer mais na questão da divulgação, visitas, criar uma newsletter, enfim, tudo isso foi bem encaminhado nos primeiros 3 anos, enfim, vigentes à presidência do António Nabais, e depois sim, entrei na direção da APOM a partir de 2004 e aqui estou desde dessa data. E agora vice-presidente da Vice-presidente da APOM, da direção da APOM. Grandes desafios, não é? Portanto, que Têm sido muito interessantes, desafios que levam a olhar diferentemente a questão da museologia, no aspecto geral daquilo que ela assim concebe e daquilo que ela projeta diariamente, no cotidiano dos museus portugueses, mas também está muito próximo da figura museólogo, que de facto é uma profissão apaixonante e que às vezes não é tão bem compreendida como devia ser, porque o museólogo, no fim de contas, acaba por ser um clínico geral, digamos, equiparado à parte de medicina, para tratar de tudo que o museu muitas vezes confere, que já disse, no seu dia-a-dia, desde um vídeo partido até a montagem de uma exposição, passando para a edição de um catálogo, de uma entrevista que se faça ou que se queira fazer com pessoas profissionais ligadas a este mundo da museologia. Portanto, tudo um pouco passa pela figura do profissional museólogo, não é? Museóloga. É de veras importante. Nunca é demais falar sobre esta profissão. Vamos então entrar neste mundo dos aquedutos, já percebemos como é que surgiu essa paixão e desde há quantos anos, se tiveres ideia, que começaste a dedicar e a fazer estudos e fotografar os aquedutos? Gonçalo, foi
por uma necessidade de extravasar no terreno e ir conhecendo paulatinamente, gradualmente, os aquedutos que, por diversos motivos, chegavam ao meu conhecimento. O trabalho, portanto, de fotografia inicia-se enquanto estou na EAPAL, portanto, nos anos 80, onde faço fotografias inúmeras de dois tipos de aquedutos, os antigos sistemas de abastecimento de água, traduzidos no aqueduto do Alviela e no aqueduto das Águas Livres, contrariamente aos aquedutos modernos que têm mais uma materialização no terreno que já não é a parte gravítica, funcionam sobre pressão e por energia elétrica, mas fotografei também aquedutos como o aqueduto do Tejo, dos anos 40 do século passado, como também o subsistema, chamemos-lhe assim, do Castelo de Bode, inaugurado em 1987. Fiz fotografias das diferentes fases de obras, sobretudo desse subsistema, digamos, moderno, responsável por o grande abastecimento de água a Lisboa e a mais de 2 dezenas de municípios, e, portanto, essa relação entre o antigo e o moderno tornou muito sustentável esta minha, diria, paixão, porque falaste que sou um apaixonado pelos aquedutos, é verdade, é um património singular que me é muito querido e, portanto, que gosto realmente de conhecer, inventariar, estudar e divulgar. Sobretudo, a divulgação é o grande objetivo deste meu trabalho. Muito bem. Portanto, em relação à fotografia, já gostavas de fotografar? Também tens essa paixão pela fotografia? Desde muito cedo, desde 1982, 83, iniciei-me na fotografia, claro que sempre numa perspectiva, digamos, amadora, mas foi de grande entusiasmo à medida que ia fotografando, portanto, testemunhos do nosso património cultural, e depois com algumas viagens que também fiz ao estrangeiro e acabei por recolher informações, digamos, imagéticas e de certa maneira relacionadas com a vivência desse património de outros cantos do mundo, que me fizeram, portanto, estar muito próximo de uma realidade de passado, presente e até futuro, não é? Porque, por exemplo, em termos de museus, vi de facto que observei construções de grande interesse, um pouco por toda a Europa e mesmo até fora da Europa, que me ensinaram muito para os desafios que depois abracei na Associação Portuguesa de Museologia. Muito bem. Aquedutos. Há vários tipos de aquedutos, certo? Sim, há uma tipologia diversificada. Resta ver que é um património, como há pouco frisei, muito singular, mas também um pouco esquecido e às vezes até desprezado. E, portanto, os aquedutos que eu tenho vindo a estudar são aquedutos, repito, que o abastecimento de água, sendo regular, era gravítico, é por gravidade, e naturalmente que tem aqui essa diversidade de aquedutos maiores e mais pequenos, abastecimento público e abastecimento privado, e isto na questão de diferenciação de cada dos aquedutos, e também aquedutos que têm monumentalidade, mais monumentalidade e menos monumentalidade. Neste caso concreto, e a maior parte dos ouvintes não deverão saber aquilo que eu agora vou dizer, Portugal tem o privilégio de ter 4 aquedutos classificados pela Unesco como Património Mundial, que são eles, portanto, o aqueduto de Pegões de Tomar, o aqueduto de Évora, o chamado aqueduto da Água de Prata, o aqueduto da Amoreira em Elvas e, mais recentemente, o aqueduto Jardim do Cerco em Mafra. Todos estes aquedutos, por inerência a classificações de património associado a outros equipamentos culturais, foram integrados nessa classificação e, portanto, também são equipamentos classificados pela Unesco. Okay. Das Águas Livres, então, não é? Não. O aqueduto de Águas Livres é Monumento Nacional desde 1910,
1910, e, portanto, quando se iniciou, portanto, a classificação dos nossos monumentos, portanto, na viragem da monarquia para a República, mas há um processo de intenção para que... de intenção, e já se iniciou. Eu ia perguntar precisamente, e não deveria ser? Na minha ótica, sim. Na minha ótica é meritório, basta dizer que é capaz de ser, a nível do século XVIII, a nível mundial, o aqueduto mais importante que alguma vez se construiu nesse século. E a partir desse testemunho, posso dizer que, não havendo fotografia na época, os estrangeiros, o grande número de estrangeiros, não só pessoas ligadas às artes, digamos, plásticas, mas cronistas, escritores, militares, que estiveram, sobretudo pós-terremoto, em Lisboa, não deixaram de ver o Aqueduto das Águas Livres, principalmente na travessia sobre o Val de Alcântara, e espelharam para todo o mundo, à época, a grande projeção daquela travessia e daquela grande obra do século XVIII, 1731-32 até 1748, foi mais ou menos o tempo que durou a construção do aqueduto principal. Depois houve outros aquedutos adjacentes ou complementares ao chamado aqueduto central, que depois acabou por ser prolongado no tempo até a finais do século XVIII. E até mais tarde, a princípios do século XIX. Portanto, essa diversidade tem muito a ver com a dimensão, a carga monumental que se quis dar numa perspectiva de utilidade, funcionalidade-utilidade, em termos de abastecimento de água público, de água, naturalmente, e também pela projeção na imagem, na paisagem, neste caso, mais urbana do que rural, para, digamos, demonstrar o poder, aquilo que muitas vezes se chama o poder político/económico da água, para ver que tais meios justificam tais fins, não é? Uhum. E, portanto, às vezes os aquedutos, já isso acontecia nos romanos, a sua grande dimensão na paisagem para, digamos, haver um compromisso entre a obra e o povo, a população, para o qual o aqueduto iria abastecer. Símbolo de poder, digamos assim, ou de prestígio, não é? Também... Prestígio, mas sobretudo poder, o respeito por aquela obra, porque era essencial o produto ou o recurso, sendo natural, que depois era utilizado para diversos fins. Portanto, a parte doméstica, o consumo doméstico nas casas, havia o abastecimento pelos chafarizes, mas também pequenas indústrias, até a agricultura, para a irrigação de terrenos agrícolas. Muitos aquedutos foram construídos com essa finalidade. Portanto, há uma, digamos, abrangência em termos daquilo que era projetado para cada um desse tipo de aquedutos. Não é? Uhum. E, portanto, falaste nos romanos, é o período principal ou áureo dos... Eu costumo dizer que tudo o que foi construído a partir do século XVI, XVII, XVIII e XIX, portanto são 4 séculos em que o abastecimento de água é todo ele gravítico, portanto é por gravidade, a água entra no aqueduto e graviticamente era transportado até ao ponto final, que normalmente era um reservatório para depois ser distribuído para os ditos chafarizes. Tem tudo, ou está tudo ligado com aquilo que os romanos fizeram 2000 anos, em grosso modo, 2000 anos antes. Estamos a falar, portanto, no século I depois de Cristo, em pleno ascensão do chamado Império Romano, onde há testemunhos nesses territórios que integraram o Império Romano, testemunhos interessantíssimos e de grande valia monumental, um pouco por todo, eu diria, Mediterrâneo, não é? Quer no sul do Mediterrâneo, quer no norte do Mediterrâneo. Portanto, desde Marrocos, Argélia, Líbia, Tunísia, Egito, Síria, Israel, e depois todo de Grécia, Croácia, Itália, claro, naturalmente, Itália tem exemplos de aquedutos interessantíssimos, França,
Espanha pode-se orgulhar de ter neste momento 3 aquedutos classificados como Património Mundial da Unesco, 3 aquedutos romanos, o de Tarragona, o de Segóvia e de Mérida, capital da Lusitânia, que chegou a ter 4 aquedutos para abastecimento da cidade. E, portanto, esses estão visíveis, mas há, no fundo, aquedutos que não são visíveis, não é? Sim. Este meu trabalho incide em aquedutos que estão projetados com travessias aéreas, que essas mesmas travessias são suportadas por magníficos conjuntos de arcarias, e, portanto, é nessa monumentalidade que o meu trabalho tem sido efetivamente apostado para depois, digamos, criar-se um inventário de aquedutos que, a grosso modo, estamos a falar de cerca de 50 aquedutos construídos no nosso território, incluindo as regiões autónomas dos Açores e da Madeira. Já agora aproveito. É uma exposição, não é? É uma exposição. Na Madeira. Então vamos falar, podes anunciar. Sim. Então no dia 26 deste mês, 26 de setembro, será inaugurada no Museu da Ribeira Brava, Museu Etnográfico da Madeira, na Ribeira Brava, uma exposição dedicada aos aquedutos com um título sugestivos, que é Aqua e Água sobre Aquedutos. Ou seja, é a água romana Aqua e a água, enfim, dos nossos dias, ou que chegou até aos nossos dias, que passava por magníficos aquedutos de há 2000 anos até ao século XIX. Portanto, esse museu é da colega Lígia. Lídia. Foi minha colega, um grande abraço museológico para ela e peço desculpa como disse. Não, transmitirei, Gonçalo, transmitirei. Uma excelente profissional e está a fazer um excelente trabalho naquele museu ou nesse museu. E não só, não é? Portanto, também com estudos muito interessantes na área da etnografia. Sim, mas lá tem as levadas à água. Não deixa de ser muito curioso uma certa semelhança. As levadas, isto é, muito resumidamente, são levadas para a Ilha da Madeira pelos primeiros colonos. Estamos a falar ainda no século XV, há uma tentativa de aproveitamento de água, sobretudo aquela que vinha das zonas mais montanhosas, portanto de maior altitude, para depois graviticamente serem conduzidas até às zonas de Supé, portanto, que estavam muito próximos das zonas do mar, não é? E esse trabalho é também muito relacionado com aquilo que se fazia, sobretudo no norte do continente, portanto, Portugal continental, para irrigação. Para irrigação. Que também se chama lá em cima, no norte, assim se pode dizer, as levadas, não é? As levadas, que levavam água, cá está, para os sítios mais carenciados. Portanto, os do continente levaram as levadas. Levaram as levadas para nesse trocadilho, eu acho que é mesmo isso. São fantásticos e os percursos que... E que não deixam de ser também uma espécie de aquedutos no sentido de transporte. O aqueduto tem uma palavra latina que é aqua e duto. Portanto, duto é transporte. Aqua é água, portanto, são equipamentos para transportar água. Isto num sentido muito básico do termo. Depois, claro, evoluiu para processos ligados à captação, ao transporte, ao armazenamento e à distribuição de água. Muito bem, vamos continuar a meter água ao longo deste programa, mas logo após o próximo período publicitário. E já sabe, este programa é patrocinado pelo restaurante Casa do Castelo, em Orem. Até já. ABC Portugal 92.3 FM. Procura um lugar para almoçar com a família que seja agradável, com requinte e conforto? Bem no coração da Vila Medieval de Orem, encontra a Casa do Castelo. Venha conhecer o nosso espaço com a nova carta de Primavera-Verão. Deliciosos pratos, onde se combina produtos nobres e simples com o sabor do nosso chefe, que transforma cada prato numa experiência gastronómica inesquecível. Venha à Casa do Castelo e tenha prazer em comer bem. Conheça também a nossa esplanada e a carta de vinhos de qualidade superior.
Entre em contacto através das nossas redes sociais ou do número 914-140-039. Casa do Castelo, na Vila Medieval de Orém. Esperamos por si. ABC Portugal 92.3. ABC Portugal 92.3 FM. É muito melhor. Procura um lugar para almoçar com a família que seja agradável, com requinte e conforto? Bem no coração da Vila Medieval de Orém, encontra a Casa do Castelo. Venha conhecer o nosso espaço com a nova carta de Primavera-Verão. Deliciosos pratos, onde se combina produtos nobres e simples com o sabor do nosso chefe, que transforma cada prato numa experiência gastronómica inesquecível. Venha à Casa do Castelo e tenha prazer em comer bem. Conheça também a nossa esplanada e a carta de vinhos de qualidade superior. Entre em contacto através das nossas redes sociais ou do número 914-140-039. Casa do Castelo, na Vila Medieval de Orém. Esperamos por si. ABC Portugal 92.3. ABC Portugal 92.3 FM. É muito melhor. Muito boa tarde, voltamos ao nosso programa Museus e Companhia, na companhia de Pedro Inácio, para falarmos de aquedutos. Temos falado dos aquedutos, a origem, as várias tipologias e, portanto, as investigações que são feitas nesta área, que resultam muitas vezes de livros. Também é uma área que tens participado e contribuído. Sim, nesta perspectiva de divulgação, para além de uma exposição itinerante que marcadamente foi a base para todo este projeto, digamos, de divulgação, iniciado em 2011, já foram editados vários livros e talvez o último, editado pela Câmara Municipal de Mafra, Património, com o título Património Cultural da Água, Roteiro de Aquedutos, que integra exatamente todo um trabalho de estudo, de fotografia, de inventário, de 42 aquedutos existentes em Portugal. Uhum. Aqui também ofereceste simpaticamente, agradeço muito, um livro, Aqua sobre Água, também pela EGEAC. É uma exposição muito interessante, porque na altura convidei uma artista plástica da Catalunha, que também é minha amiga de longa data, para se fazer, digamos, um paralelo, ou uma analogia em paralelo. A fotografia real e concreta, pela perspectiva artística, dos aquedutos romanos que tenho vindo a fotografar, e a Lourdes Fisa, a artista da Catalunha, a interpretar a água através da sua expressão plástica, que surtiu num resultado extremamente positivo no Teatro Romano de Lisboa, que também manda aqui um abraço e um cumprimento à nossa colega Lídia Fernandes por ter acolhido tão bem esta exposição em 2018. Uhum. Este mundo dos aquedutos, as pessoas são sensíveis a este património, em questões da conservação. Como é que vês este património no nosso país ou em outras? Tens percorrido vários países e procurado encontrar aquedutos. Como é que está? No topo dessa preocupação, eu vi um caso extraordinário que nunca me canso de referenciar, que é o aqueduto de Segóvia, um aqueduto construído na transição do primeiro século para o segundo século depois de Cristo. É o aqueduto romano, ou é um dos aquedutos romanos mais bem preservado, melhor preservado do mundo, portanto, Império Romano.
E tem uma particularidade que é a seguinte: os blocos de granito que se erguem na sua edificação não é utilizada nenhum tipo de argamassa para na sua colocação, ou melhor dizendo, na sua junção. É sob pressão, são blocos de granito trabalhados por mestres canteiros à época, que faziam, portanto, esse assentamento sem ser necessário utilizar qualquer tipo de argamassa. Portanto, esse, para mim, para além de ser um dos aquedutos favoritos, é um dos aquedutos que, em termos de preservação, conservação, é orgulho para todos os habitantes, sem exceção, todos os habitantes de Segóvia, como sendo, digamos, a joia da coroa de uma cidade que tem muita riqueza patrimonial de outros séculos. Mas o aqueduto passa a ser... Aliás, é surpreendente, quem visita Segóvia, a quantidade de estrangeiros que vão a Segóvia e não querem deixar Segóvia sem fotografar a grande travessia do É esse aqueduto. o teu preferido? Em termos de aquedutos romanos, sem dúvida que é o meu preferido. É, de facto, o meu preferido. Dos romanos? Dos romanos. Em termos de aquedutos portugueses, eu considero, já há pouco frisei, o aqueduto das Águas Livres, na sua travessia sobre o Val do Alcântara, mas há um outro que eu também admiro imenso, que é o aqueduto da Amoreira a Elvas. Estamos a falar de aquedutos diferenciados no tempo. O aqueduto da Amoreira é projetado pelo grande arquiteto renascentista Francisco de Arruda. Por vicissitudes várias, a obra é iniciada ainda no século XVI e só finalizada no século XVII, já sob domínio filipino, mas tem uma particularidade interessantíssima. É o aqueduto do mundo, que se projeta numa extensão, estamos a falar da arcaria, naturalmente, a grande arcaria sobre o Val de São Francisco, em Elvas, 1113 metros, e em grande parte dessa travessia temos 4 níveis de arcos que sustentam, portanto, o canal, o encanamento que lhe trazia água para abastecimento da cidade de Elvas, isto no século XVII. E, como tal, de todos os aquedutos que eu conheço, esse particularmente é o que se projeta, o maior, que se projeta com 4 níveis de arcos em todo o mundo. Portanto, o maior de todo o mundo. Por acaso desconhecia e estive há pouco tempo em Elvas e a fotografar também esse monumento, esse aqueduto, e que está bem conservado, algo me parece. Sim, eu estive, no ano passado, fui convidado para fazer uma exposição muito sui generis, de grande interesse para o meu trabalho, que foi na cisterna seiscentista, eu corrijo, setecentista, porque ela é iniciada nos finais, mas é concluída, portanto, em 1622, e, portanto, tem uma particularidade que é ter sido palco de se fazer para receber o meu trabalho fotográfico a convite de uma associação local e também com o apoio, naturalmente, da Câmara Municipal de Elvas. Mas dizia eu que todo o percurso desse aqueduto, ainda com fases que necessitam de conservação e melhoramento em termos de salvaguarda patrimonial, a grande travessia está a ser objeto de restauro, de conservação e restauro, e de belo efeito, portanto, com um trabalho extraordinário que é visível para bem de todos, quer as pessoas que residem em Elvas, quer para o público que visita. Do mundo. Do mundo, seja, é por um isso trabalho que é património da humanidade. Uma grande surpresa. Exposições temporárias, quando é que surgiu esta tua preparação, portanto, das exposições temporárias, como é que funciona? Gonçalo,
tudo tem um princípio, e às vezes os princípios nascem com alguma espontaneidade, e essa espontaneidade resultou de um festival da água elaborado pela região, pela Direção Regional de Cultura do Algarve, em 2010, 2011, e que a então diretora regional me convidou para fazer uma exposição dedicada aos antigos aquedutos. E assim foi. Fizemos, curiosamente, na casa das ruínas de Milreu, portanto uma casa adaptada para receber exposições, e a partir daí mais de 50 exposições percorreram todo o Portugal, de sul a norte, neste caso começou pelo sul, e do oeste até à fronteira, portanto pela Raia, onde já se fizeram mais de 50 mostras fotográficas em regime de itinerância. Também no estrangeiro, e isso gosto sempre de salientar e sublinhar, que alguns museus enfim, na Roménia, o Museu Nacional de Bucareste, o Museu Nacional da Roménia em Bucareste, o Museu da Água em Boston, a Universidade de Brisca na Argélia, para além da Fundação Afonso Henriques em Zamora, mesmo em Segóvia, na Fundação Caixa de Segóvia, fizeram-se exposições para mostrar este riquíssimo património que eu continuo a dizer que não irei desistir de perseguir e divulgar. Uhum. E como é que, portanto, chegam estas propostas de exposições, mesmo no estrangeiro? É o boca a boca, vai-se enviando? Não, vamos, claro, há conhecimentos, eu estando a trabalhar no Museu da Água, há conhecimentos inerentemente àquilo que profissionalmente é desenvolvido, e surgem muitas vezes ou convites. Eu posso dizer que Boston foi um norte-americano que era vice-presidente do museu, da empresa que tutela o Museu de Boston, o Museu da Água de Boston, que visitou o Museu da Água, que na altura eu acompanhei numa pequena visita / reunião, e que na altura lhe ofereci em mão um catálogo de uma dessas exposições que eu tinha já realizado. E a partir de então foi logo, digamos, manifesto o interesse em poder receber os nossos aquedutos em Boston. E aqui também tem que se dizer o porquê de ser em Boston. Claro que havia o Museu da Água de Boston, mas uma comunidade fortíssima naquela região de portugueses que logo disseram que iriam apoiar, para além do consulado, e isso tem que sempre salientar, o consulado de Portugal em Boston, que depois fez um grande apoio financeiro para que a exposição fosse levada para esse museu, que é um museu extraordinário do século XIX, com equipamento hidráulico extraordinário em termos de vapor, não é? À semelhança daquilo que existe também na Estação Elevatória a Vapor dos Barbadinhos, o núcleo digamos, central do Museu da Água, e portanto é muito essa relação profissional, mas também afetiva, porque quando as pessoas apanham ou se cruza o interesse e também a disponibilidade, acaba por surtir de belo efeito. E o feedback lá dessa exposição de Boston deve ter sido... Gonçalo, eu vou dizer uma coisa publicamente, estamos na rádio, é pública, mas esta é de uma grande curiosidade, é dizer que normalmente as pessoas ficam, eu diria, não tanto de boca aberta, mas ficam surpreendidas pela variedade e pela quantidade de aquedutos que Portugal tem e que a maior parte das pessoas desconhece. Uhum. Há desse inventário, há algum que queiras divulgar pela necessidade de ser mais estudado, conservado e chamar a atenção de, às vezes, pequenas joias, não pela dimensão, mas pela raridade?
Sim, eu vou dizer aqui 2 casos muito recentes. Eu, no livro que há pouco fiz referência, não estão incluídos aquedutos na região do Algarve. E passo a dizer porquê? Porque das investigações, dos contactos, das informações, não me foi dada nenhuma possibilidade de encontrar verdadeiramente qualquer aqueduto no Algarve. No entanto, e mais recentemente, numa palestra que fiz em Portimão, uma exposição, depois palestra no Museu de Portimão, uma jornalista do Sul Informação, a diretora do jornal online Sul Informação, no final veio ter comigo e disse, sabe, eu sei onde é que existe um aqueduto, deu umas referências, eu, na melhor oportunidade, passei por esse aqueduto, fotografei-o, e é um aqueduto agrícola, construído, cá está, não é um aqueduto monumental, mas tem uma relação muito direta com o recurso o recurso água para alimentar uma propriedade rural no século XIX. Portanto, está referenciado à época industrial daquela região. E esse mereceria, pronto, já que estamos a falar, exatamente, uma atenção muito especial nos próximos, porque está a ameaçar, já está em estado de ruína e a ameaçar, se calhar, de derrocada, e seria uma pena. Sim, portanto, lá está, porque às vezes, muitas vezes esquece que o património recente, século XIX, é património também. Há pessoas que dizem, tem que ser mais antigo. Não é? Não, património, eu costumo dizer que não há tempo para o património, exato, não é? Temos é que ter consciência e esta necessidade de nós, se pudermos, sermos agentes de sensibilização para dizer aos vindores, aos atuais e aos vindores, que existe património que jamais poderá ser esquecido e destruído. Eu defendo isso desde sempre, não é? Até pela minha formação académica. Porque também depois fiz um mestrado em Museologia e Património na Universidade Nova de Lisboa e aí vincou, naturalmente, aspectos muito interessantes para aquilo que muitas vezes está de costas voltadas, que é aquilo que nós chamamos o património e o desenvolvimento. Uhum. Tudo é possível ser mantido com aquilo que na essência se diz sensatez, bom senso, mas reunir diversos agentes culturais de diversas áreas disciplinares, eu creio que sempre é possível manter o que os antigos, os nossos antepassados, nos legaram para depois permanecer para os vindores, para os nossos vindores. A educação para o património no nosso país está de boa saúde? Já esteve melhor? Bem, no meu tempo de estudante, de facto, não havia nenhuma disciplina nessa área, especificamente. Há pouco a frisei, eu lembro-me com uma certa nostalgia, enfim, mas a primeira visita que fiz ao museu português, o Museu de Marinha, tinha 10, 11 anos, e naturalmente era muitas vezes aquilo que saía do interesse, também da disponibilidade, de professor A, professor B, para fazer as ditas visitas de estudo aos museus. No entanto, e mais tarde, já no tempo dos meus filhos, recordo algumas áreas disciplinares, ou disciplinas mesmo, que tinham aspectos ligados à cidadania, ao património, e, portanto, a tal sensibilização para que se deve ter. E atenção, e o património não é só o património construído. O património que nós estamos a falar é aquele que tem uma dimensão e uma carga histórica e científica, porque, por exemplo, um parque natural é património, não é? Muitas vezes o parque natural são espécies arbóreas que estão ali patentes, enfim, às vezes com águas cristalinas que correm. Tudo isso é património e nós temos que ter atenção a esse património cada vez mais, não é? E também o património imaterial. Sim, essa é outra vertente. É aquilo que muitas vezes se pode perder numa geração, em 2 gerações, e esse, de facto, tem necessidade absoluta de ser, digamos,
estar na ordem do dia, nesta justa medida, ver que, por exemplo, o figurado dos bonecos de Estremoz ou os chocalhos de Alcáçovas, património imaterial da humanidade, mais recentemente, porque tem o artesanato. E se o artesanato morrer, esse património acaba. Mesmo que depois esteja em museus, é nesta perspectiva que o património imaterial tem que ser defendido e, muitas vezes, protegido. Uhum. Já há pouco também falámos da pandemia e que e estiveste muito dentro disso como profissional e depois também da Associação Portuguesa de Museologia, a forma como o pessoal dos museus teve que se adaptar, reinventar naquele período de encerramento. Como é que foi viver nesse período e também se foi uma forma de avançar na investigação, porque no dia-a-dia, por vezes, não há tempo para fazer essa área da investigação? Gonçalo, a pandemia teve dois momentos. Teve um momento sanitário, saúde, por assim dizer, por algo que foi, digamos, novo, de malefícios que, de certa forma, se ia observando, mas que demorou o seu tempo até ser controlado, mas no tempo de pandemia descobriu-se outras alternativas muito ligadas à questão da divulgação do património cultural e museológico. Equipes de museus sentaram-se à mesa para talhar ou atalhar, fazer o tal atalho, o tal percurso inovador. E que resultou, no meu ponto de vista, em ações ações concretas, objetivas, mas muito proveitosas para divulgar o nosso património cultural. Programas que eram feitos de uma forma quase que amadora, ou por amadores, estavam espelhados, por exemplo, no YouTube para se ver o que é que as coleções, determinado pintor, determinado artista plástico, determinado objeto podia dar para as pessoas que, na sua maioria, na altura, estariam em casa. Portanto, a pandemia tem esta realidade, a realidade de superação perante as dificuldades para ir ao encontro efetivo do nosso património cultural. Foi de veras. Não é a pandemia que é importante, atenção às palavras. Sim. Foi importante, foi os desafios que se conseguiram superar perante uma diversidade dessa doença, no fim de contas. Sim, sim. As exposições temporárias, vamos voltar a elas e vamos falar de uma que inaugurou na passada segunda-feira, mas antes de falar dela, falámos há pouco de Boston, mas eu não sei se perguntei, creio que não, qual foi aquela que até à data te mais preencheu? Preencheu a nível de receptividade do público, do conteúdo, da dimensão? A resposta que eu posso dar a essa pergunta é fácil, mas a resposta não é muito fácil de dar. É assim, há aqui também 2 ou 3 momentos que eu gostava de separar. Todo o processo relacionado com a exposição é de uma co-organização com o Museu da Água da IAPAL. E, portanto, é bom que esta exposição atinja aquilo que são os objetivos propostos. Ou seja, ir ao encontro, nesse caráter de regime de divulgação, os diferentes tipos de público. O público escolar, o público sénior e o público que medeia os mais novos, os menos novos, é o grande objetivo para que esta exposição foi feita. Esse, digamos, aproximar e essa interação entre esses diferentes públicos. Mas, para responder objetivamente à pergunta, eu posso recordar uma exposição que fiz na Fundação Afonso Henriques, em Espanha. Sem eu estar à espera, apareceram, eu não vou exagerar, talvez 3 televisões, umas 5 rádios,
uma série de imprensa regional. Porquê? Porque a temática, contrariamente àquilo que eu esperava, isto foi em 2015, finais de 2015, estou a omitir, foi princípios de 2016, foi em janeiro de 2016, num dia, e estamos a falar de condições climatéricas muito adversas, estava um frio negativo e as pessoas apareceram à exposição com perguntas, com pequenas entrevistas, com, enfim, um variadíssimo... Esse foi, para mim, o momento talvez alto neste aspecto de reconhecimento por um trabalho que se estava a divulgar. Num país estrangeiro, enfim, embora Zamora, ainda por cima, numa fundação com o nome do nosso rei, nosso primeiro rei. Sim, não é? Pronto, essa marcou. Bom, e a exposição que inaugurou na passada segunda-feira, aqui no município vizinho de Orém, Torres Novas, a exposição Aquedutos de Portugal, Água e Património, que está patente na Biblioteca Municipal. Em que é que consiste esta exposição e até quando é que está? Creio que 7 de outubro. Sim. Pronto, foi uma exposição que surgiu no tal relacionamento entre colegas na área da museologia. A proposta foi muito bem acolhida e todo o trabalho organizativo de grande mérito culminou com a exposição que foi então inaugurada, recentemente inaugurada. E, portanto, estamos na linha da itinerância quando falamos da exposição Aquedutos de Portugal, Água e Património. É a exposição que começou em 2011 e agora a última foi apresentada, portanto, na Biblioteca Municipal de Torres Novas, e que estará patente até dia. E quantos aquedutos é que são tratados nessa exposição? Esta exposição inicialmente só tinha sido inventariados 21 aquedutos, também de norte a sul. Digamos que o aqueduto mais a norte são 2, é o de Miranda de Douro e de Vila do Conde, e o que estaria mais a sul, à época, quando foi feita essa exposição, ou quando foi produzida, era o aqueduto de Serpa. Estamos a falar também de um aqueduto extraordinário que é também, cá está, era um aqueduto para abastecimento de água gravítico a partir da maior nora da Península Ibérica, nunca é demais frisar isto, que se ergue a 14 metros de altitude e que levava água por alcatruzes. E essa água era introduzida num canal elevado, por vários arcos, e que alimentava as dependências agrícolas do Palácio dos Condes de Ficalho em Serpa, mas também as cozinhas para depois toda a produção da alimentação do próprio palácio, não é? Aqui mais próximo de nós, o grande aqueduto de referência é o de Pegões, Tomar. Sim, aqui há dois, diferentemente nas suas épocas e também da sua tipologia construtiva. Temos um aqueduto mais antigo, que é esse que tu frisaste, que é o aqueduto de Pegões, que foi construído no século XVII, também sob domínio filipino, para aumentar os caudais de água para o convento de Cristo de Tomar, que também está classificado, como há pouco frisei, como monumento mundial, património mundial da humanidade. E tem depois o aqueduto já do século XIX, que é construído é inaugurado em 1880, portanto já a finais do século XIX, para reforçar o abastecimento de água à cidade de Lisboa, que é o aqueduto de Alviela, que as suas nascentes estão ali na zona dos Olhos d'Água, ali na zona de Pernes, portanto no concelho de Alcanena. Muito bem, estamos quase a terminar o nosso programa, não sem antes perguntar, a pergunta sempre difícil, qual é o teu sonho para os aquedutos? Bem, eu considero que o sonho que manda a vida, como o poeta disse, e muito bem. Nós estamos numa fase já de produção significativa, portanto há um estudo, há um inventário, há investigação, há um livro de belo efeito que reúne grande parte dos aquedutos, mas se o sonho um dia terminar, alguma coisa eu ficaria preocupado. Portanto, vou dizer que o meu sonho é descobrir mais aquedutos e divulgar este património
um pouco por todo o mundo. Pedro Inácio, muito obrigado, foi uma honra ter-te aqui neste programa. Muitos parabéns pelo teu trabalho e muitos sucessos, e dou-te um grande abraço museológico. Muito obrigado, Gonçalo, também um grande abraço para ti e felicidades pelo programa. Obrigado, Pedro. Caros ouvintes, despedimos-nos também de vós com um grande abraço museológico, ou seja, um abraço que se conserva. Já sabem, num dos sábados cada mês, a partir das 18 e depois na segunda-feira seguinte, teremos a reposição do programa Museus e Companhia a partir das 13. Até para o mês que vem. Estejam atentos.